Olá, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui em mais um Itaguaí Debate. Hoje a gente recebe o presidente da SIAP, nosso amigo Tadashi Tani, Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Itaguaí. Obrigado por participar dessa entrevista, agradecer a sua presença aqui. Então, vamos começar já falando um pouco da SIAP, né? Essa é uma instituição de utilidade pública, né? É uma instituição que tem um papel importante aqui na cidade de Itaguaí, uma associação tradicional da nossa cidade, né? Qual é o papel da SIAP hoje aqui em Itaguaí? Qual o trabalho que ela desenvolve junto aos comerciantes, junto aos agricultores? Qual é o papel hoje? Olá a todos. Muito obrigado. Antes de mais nada, Rafael, uma das funções principais de uma associação comercial e empresarial é o desenvolvimento coletivo. Nós tivemos grandes mudanças na função da associação comercial e empresarial nos últimos anos. Até então, a associação comercial e empresarial, a SIAP, ela vinha focada somente no desenvolvimento de seus associados. Porém, com o advento do estado de calamidade da saúde, com a pandemia, tudo isso foi transformado. As ações da associação comercial tiveram que se avançar em outros patamares. Patamares esses que não estavam mais ligados somente no desenvolvimento coletivo e desenvolvimento de seus associados. Patamares esses que a gente não imaginava que a gente ia ter que encarar. Nós tivemos que viver num período de pandemia, após a declaração do estado de calamidade sobre a saúde, a gente viu diversos comércios sendo fechados por um decreto estadual, dado que o governo federal deu todas as atividades como essenciais, e cada município acabou exercendo um papel dali de ter determinada atividade funcionando ou não. Nesse momento que a associação comercial se viu diante desse quadro de pandemia, ela teve que assumir responsabilidades que foram além, né? Dentre elas, colocar até um protocolo de reabertura gradual das atividades. Nós assistimos no ano de 2019 todo o desenrolar que vinha acontecendo na Europa, na China, nos Estados Unidos, e no momento que foi dado isso, já no ano de 2020, a associação comercial já estava se preparando e pronta para começar a solicitar que houvesse a flexibilização, porque é muito difícil empreender no nosso país. E quem diria se empreender no momento que você está de frente com a pandemia? Foi um momento, né, Tadashi, que, assim, mesmo a gente, acredito que vocês já estavam se preparando, porque a gente já tinha notícias, né, da China, quando começou a se espalhar pela Europa, né, foi um período aí de 6 meses, um ano, e o ano de 2020 começou a ter os casos aqui nas Américas, e começou a se propagar a pandemia. Foi um momento muito difícil e um momento onde a sociedade não sabia como se portar, né? Porque não sabia o tamanho, né? Porque, assim, lógico, né, que o nosso planeta já teve outras pandemias, mas a nossa geração nunca tinha passado por algo assim, né? Foi surpreendente para todo mundo, né? E aqui não poderia ser diferente. Para o comércio foi muito ruim, né? A pandemia, você ter um momento onde você não poderia ter tua loja aberta, onde você teria que todos nós teríamos que ficar em casa para a gente evitar a contaminação. A gente não sabia muito bem como lidar, né? Até mesmo as autoridades tinham dificuldade, né, em saber como é que o vírus se comportava, como é que o vírus não se comportava. Isso foi muito ruim. Qual foi o impacto disso diretamente dentro das atividades
da ASEAP, do município, né? E a importância dessa mudança de visão, né? Porque, como você falou até então, né, a ASEAP ela era voltada aos seus sócios, né, aos seus entes, né, e houve uma mudança, né, de paradigma quando chegou a pandemia. Como se deu isso, né? Como foi esse impacto? Esse impacto foi quase que automático, né? No Estado, num momento em que você vê, nós temos uma deliberação do governo do Estado. Então, o governo do Estado, naquele momento, o que ele proibia, está proibido para todos os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, que estão aqui. Então, a gente tem características diferenciadas em cada município. E houve diversas vezes decretos que foram dados por vários prefeitos, né, por Brasil afora, até mesmo alguns diversos deles inconstitucionais. Mas, graças a Deus, a ASEAP conseguiu estabelecer um diálogo muito bom com a prefeitura, que era buscar justamente essa flexibilização. Só para tu ter ideia, Rafael, no mesmo dia que foi dado, um prefeito tem que declarar dali que as atividades têm que estar cesseadas de funcionário naquele momento, e nós fomos comprovando que há possibilidade de funcionar com um contingente menor dentro das empresas e fomos flexibilizando parte a parte. Inclusive o protocolo de reabertura, ela não trazia simplesmente dali, não se tratava de quando abrir, né, reabrir a atividade, mas como reabrir. Porque é muito bonito se falar fique em casa, mas fica em casa quem pode. Temos diversas pessoas dali que ficaram dali sem condições de trabalhar. E quando ela fica sem condições de trabalhar, vai faltar tudo para ela. Então essas pessoas às vezes tentavam, muitas vezes, agir fora da lei, tá? Daquilo que está dado pelo decreto, ou melhor dizendo, não é lei, é um decreto, de ela não poderia estar funcionando, e nós fomos buscando dali a flexibilização dentro do governo executivo. E isso foi se estendendo direto. Nós vimos a cassação de um prefeito, em seguida o prefeito atual, em exercício inclusive, ele flexibilizou depois em conversa dali, ao ponto que nós conseguimos voltar até com o setor de eventos. E esse foi um dos setores que eu considero dali, que eu nunca ia imaginar que ia ter tanta gente. A gente está falando de pessoas que estavam com salões, que não poderiam estar sendo locados, estamos falando de maquiadores, estamos falando de músicos, estamos citando dentro disso daí de pessoas que trabalham com mestres de cerimônia, buffets. Então, o setor de evento, ele é tão importante dentro daqui, que é um setor de serviço, que só para ter ideia do que significa flexibilizar a última etapa, significa que nós estamos falando no desenvolvimento social econômico, na atividade econômica, o que corresponde hoje praticamente a 70% da economia do nosso estado. Então, voltar ao setor de evento foi o maior desafio e, graças a Deus, com a vacina, seguindo os protocolos de reabertura, inclusive um dos primeiros protocolos, se não foi o primeiro, de reabertura, foi implantado pela ASEAP. Então, no momento que um chefe de executivo fosse chamado a atenção dele, seria chamada ao secretário de Saúde, secretário de Ordem Pública e de nós da Associação Comercial. Mas todo o protocolo foi baseado na OMS e na Fiesp, a qual nós agradecemos imensamente para implantar o protocolo de reabertura gradual da ASEAP para Itaguaí. Tadashi, já entrando um pouco, né, já que a gente falou de pandemia, pós-pandemia, né, como está sendo, né, a gente está no ano de 2023, a gente passou um ano de 2022 ali um pouco ainda, né, saindo um pouco das máscaras, né, algumas pessoas ainda meio receosas de sair às ruas, né, pegamos esse ano de 2023, agora, né, com os protocolos mais ajustados, né, com o nível de contaminação lá embaixo, né, quase zero, com
a vacinação, né, é bem adiantada, apesar de que hoje, né, ainda há algumas recomendações para que voltemos a usar máscaras por conta de novas variantes que estão surgindo, né, mas aí eu quero perguntar para você que a situação da nossa cidade. Como foi essa abertura? A cidade, ela, em 2023, ela já se recuperou, está se recuperando, né? Como é que está sendo esse movimento de volta? Eu vou ter que voltar para tocar nesse assunto justamente o ano 2020. A própria Associação Comercial colocou em seu site, fez a publicação na sua página no Facebook e também no Instagram. A gente colocou justamente como se comportou a quantidade de pessoas que foram contratadas e demitidas. E aí eu vou colocar aqui uma situação. O protocolo da Associação Comercial, ou seja, o protocolo da SIAP, ele me tomou muito tempo. Eu tive que largar minhas atividades, estar à frente de uma diretoria como presidente, assumir a responsabilidade, não só pelos seus associados, mas sim para toda a economia da cidade, porque nós temos um cuidado muito grande, porque além de sermos os agentes ativos da cidade, de promover as receitas que vão para as prefeituras, para o governo do estado, para o governo federal, nós somos agentes também criadores de emprego. E o indicador que a gente viu justamente nesse período, que cabe esse destaque, é justamente o que aconteceu em 2020. Angra dos Reis fechou em quadro negativo. Se você for colocado ali do que é chamado contratação em demissão, ou seja, estamos falando de um termo de inglês que é turnover. Então, turn, o que é contratado, over do que é desligado. Você vai pegar aqui em Angra dos Reis, infelizmente, pelo quadro que se encontrava, pela dinâmica que se estava ali, houve um desligamento e houve uma negativa. Mangaratiba, mesma coisa. Seropédica conseguiu botar, salvo engano, de uma forma positiva, muito pequena, e o melhor desempenho desses 4 municípios ficou para Itaguaí. Então, o ano de 2020, primeiro ano da pandemia, o melhor desempenho que tivemos aqui, entre contratações e demissões, ficou para a cidade de Itaguaí. Ano subsequente, 2021, isso já foi um ano praticamente após a pandemia, não tivemos esse melhor número de saldo de contratações versus demissões, tivemos, graças a Deus, Angra dos Reis se desenvolvendo, como também Mangaratiba e Seropédica, atingindo números mais positivos, e isso daí é muito interessante, porque a gente fala aí em Itaguaí, mas a gente não circula somente no município de Itaguaí. A economia não está voltada só em Itaguaí. O encadeamento dali de todas as receitas está nos municípios vizinhos. E isso é muito importante, porque quanto mais a gente quebra essa questão de estar só voltada à economia só da cidade, e entender que há um encadeamento de vários municípios vizinhos, nós cada vez mais vamos conseguir desenvolver a economia local e criando, inclusive, mais empregos. Entendi. E hoje, a cidade, ela já conseguiu se recuperar ou ainda está no processo de recuperação, ainda com resquícios da pandemia? Eu não diria que não seria não só Itaguaí, mas todo o Brasil está em processo de recuperação. Por que estão em processo de recuperação? Você tira hoje dentro do Brasil. Se a gente for olhar pelo lado empresarial, temos mais de 92% do CNPJ do Brasil é constituído de empresas que estão ou dentro do MEI ou são micro e pequenas empresas, ou seja, empresas ligadas ao Simples Nacional. Uma vez que a gente está falando de uma classificação que são as micro e pequenas empresas, inclusive o MEI, Rafael, observe o seguinte, estamos falando de 92% do CNPJ do Brasil, que durante a pandemia teve um crescimento praticamente de 4 a 6 pontos percentuais. Saltamos praticamente de 54%, 53% para 57%, aproximadamente, tá? E
de carteiras de trabalho assinadas, ou seja, regida e garantida pela CLT. E o PIB nacional, o Produto Interno Bruto, tivemos um avanço justamente diante dessas empresas, das micro e pequenas empresas. Diante de quê? Tivemos um avanço pelo seu crescimento. Só que cabe ponderar uma questão. Muitas vezes as pessoas vão empreender no Brasil afora, mas temos que tomar um cuidado muito grande. Que cuidado é esse? Se capacitar antes de empreender. É muito difícil empreender no Brasil inteiro. Só para ter ideia, existem 2 tipos de empreendedorismo que eu classifico ele dali e bato toda vez sobre esse assunto. Existem pessoas que foram empreender por necessidade e temos pessoas que estão empreendendo por oportunidade. O que eu estou querendo dizer isso? Alguém que desenvolve um aplicativo para a chamada de um veículo para te atender, não é fazer um merchandising, gente. O que eu estou querendo me referir aqui, por exemplo, um empreendedor por oportunidade. Estamos falando de aplicativos para chamar um carro, um Uber, por aí vai. Agora, empreendedorismo por necessidade é o cara que está dirigindo aquele carro. E aí tem uma outra questão. Diversas foram as empresas, quando eu falo que o Brasil afora ainda estão se recuperando, porque essas tiveram que pegar empréstimo dentro de um programa dado pelo governo federal chamado PRONAMP, um programa de apoio às micro e pequenas empresas. Programa esse que foi a que conseguiu mais investir dentro das micro e pequenas empresas, ou seja, cedeu crédito ao MEI, cedeu crédito às microempresas e empresas de pequeno porte. E reconhecendo esse processo de recuperação durante o período de pandemia que ainda estamos vivendo, não só pelo presidente que estava eleito, como também foi empossado, continua dando-se a prorrogação desses pagamentos do PRONAMP, de quem fez esses empréstimos. Entendi. Então, a sociedade vem se recuperando, né, desse período. Uma coisa que você falou que eu queria destacar, né, é essa integração da região, né? Não adianta a gente também aqui ficar falando só da cidade de Itaguaí se a gente não falar da nossa região. Sim. Né? Porque, querendo ou não, a gente está integrado. Né? E um município acaba dependendo do outro, né? Porque a gente, apesar da nossa região, né? da nossa... né, desse corredor que hoje é, né, Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis, Seropédica também, né, com crescimento, com o arco metropolitano, com a privatização do arco, com a privatização desse trecho que vai da Dutra até Volta Redonda. Até Volta Redonda, né? Então, tudo isso acabou que contribuiu, né? Acaba contribuindo. E as regiões, elas têm que crescer juntas, né? Senão, isso não... eu, pelo menos no meu entendimento, né? Eu acho que não dá para você ter um crescimento único se em volta de você não crescer também. E da mesma forma as outras cidades, né? Aí a gente percebe que isso vem acontecendo na região, mesmo depois desse período de pandemia. A gente vê que novos empreendimentos estão aparecendo, Seropédica tem tido bastante empresa, né? Chegando, Angra também vem reativando, né? Os estaleiros e tudo mais, vem crescendo. E Itaguaí também, o crescimento do porto, a gente já tem projeto aí para mais um terminal, né? 1 ou 2 terminais, né, de carro. O terminal é o IT3. O IT3, né? Isso. Então, a gente tem novo pátio de minério. Isso. É o que está sendo estudado pela ANTAC. Isso. Então, a gente temos esse impacto hoje no presente, de como a cidade está hoje. E o que a SEAP projeta para o futuro? Qual é a visão da SEAP para o futuro da cidade, para o futuro da região? O que ela enxerga que está acontecendo? A gente tem um desafio muito grande. Não é um desafio da SEAP. É um desafio, na verdade, hoje, que eu costumo dizer que é um desafio realmente nacional.
a integração entre todas as instituições. Por exemplo, tá? Tu fala da área portuária. Quando a gente fala da área portuária, todos os assuntos tratados dentro do porto, nós temos um conselho de autoridade portuária. Dentro desse conselho de autoridade portuária, ele vem tentando buscar o desenvolvimento local dali de forma sustentável. Não adianta levantarmos somente uma bandeira ambiental. Sustentável com qualquer tipo de atividade é quando a gente tem uma ação de governança sustentável, realmente, quando ela está calçada no ambiental, no social e no econômico. A gente viu a participação maciça, tá? Das maiores empresas que estão na nossa região. Nós vimos a Vale, como estamos vendo até hoje, trabalhando de forma constante em prol do município. Ela não tenta crescer sozinha. A gente viu do mesmo jeito a CSN tendo esse desempenho. Vimos também da mesma forma a Itaguaí Construção Navais, que inclusive completou ontem seus 14 anos. É a única fábrica de submarino do Hemisfério Sul, com uma tecnologia que vem francesa, mas com uma adequação que vai dar mais autonomia para defender toda a Amazônia Azul. Só para ter ideia, praticamente tudo que nós estamos vestindo está na nossa volta daqui, do que nós exportamos ou importamos, vai para o meio marítimo. Então, daí a importância dali, dentro desse contexto. Então, essas empresas, o Porto Sudeste principalmente, são grandes parceiras que não crescem somente nas suas atividades. Elas crescem trabalhando constantemente com o desenvolvimento social local, com a comunidade. Uma coisa que eu falo com orgulho quando eu olho dentro desse processo todo, é a participação dessas grandes empresas no desenvolvimento do comércio local e no desenvolvimento da comunidade. Muitas dessas empresas estão fazendo um papel que é justamente uma ação de governança sustentável, que é buscar o quê? O primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável é a erradicação da pobreza. Você não vai erradicar a pobreza simplesmente dando um assistencialismo. Você erradicar a pobreza dando emprego, capacitando aquela pessoa dali. Então, quando a gente vê projetos diversos que eles têm buscado cada vez mais empregar a mão de obra local e ainda capacitar essas pessoas, a gente tem uma certeza que estamos no caminho certo para esse desenvolvimento. Tadashi, você tocou num ponto muito sensível, né, aqui da cidade, né, a questão da mão de obra. A gente, né, tem diversas empresas, como você colocou, a gente tem Vale, tem CSN, a gente tem o ProSub junto com a ICN e a Marinha. Temos tudo isso aqui em volta da cidade, né? A população reclama muito, as autoridades reclamam muito que essa mão de obra não é oriunda da cidade, né? Que 60%, 70%, né, dessa mão de obra vem de fora, né? E a gente fica com uma parte muito pequena, né? E aí, concordo com você, eu acho que não existe cidade rica se tiver desigualdade. Né? Eu acho que uma cidade rica, ela é rica para todos. Não é rica para um grupo ou para outro. Uma cidade rica, ela é uma cidade rica para todo mundo, onde a população tem acesso aos serviços, a população também seja beneficiada com isso. E concordo com você, assistencialismo, isso não muda nada, né? Eu acho que sim, é emprego, é qualificação, tudo, né, passa por aí. Você acha que as empresas que estão instaladas hoje aqui, né, essa estrutura empresarial que a gente tem aqui, poderia contribuir mais para que essa mão de obra, né, tivesse mais participação da cidade? As pessoas da cidade, você acha que as empresas poderiam ter mais incentivos, fazer um esforço maior para que isso acontecesse? Essas empresas já estão fazendo. E a gente tem que quebrar esse paradigma, porque o primeiro artigo, vamos pela questão constitucional. Artigo 5º da Constituição Federal.
somos todos iguais, independente, o princípio da igualdade. Somos todos iguais, indiferente de sua natureza. Eu tenho minha filha, a minha mais velha, sétimo, oitavo período de direito, a proposta dela é prestar concurso para juiz ou promotora. Conversa com ela, dali ela se preparando dentro desse período, graças a Deus, cursando ainda no 7º período de direito, oitavo, já tinha passado pela prova do OAB. Então, é uma pessoa altamente capacitada. Minha filha está trabalhando fora, tá? Nesse momento, já terminou a faculdade dela, terminou como 01 dentro da faculdade, e aí entra uma questão dentro desse processo todo, que é a seguinte: temos pessoas capacitadas dentro da cidade que estão trabalhando pelo seu perfil fora, e se a minha filha passar por um concurso, tá, para juiz ou para promotora, Rafael, independente que ela é moradora de Itaguaí, se ela passar para um concurso público, uma prefeitura, num concurso do governo do estado de São Paulo ou de Santa Catarina, ela vai ingressar. Agora, se nós queremos ter mais emprego dentro da cidade, eu vou para um outro caminho, que é o caminho que eu costumo falar sobre a visita. Eu te convido para ir para a minha casa. Você chega dentro da minha casa, eu te abraço. Abraço você e sua família. Você vai conhecer a minha casa, vai conhecer o meu condomínio, o condomínio que eu moro, correção, e aí você vai sentir o quê? Atraído. Então, se você quer mais empresários chegando dentro da cidade, pessoas querendo ficar e consumir dentro da cidade, automaticamente isso tudo vai desenvolver. Então, isso é uma mentalidade que a gente precisa fortalecer. Escutamos as partes, mas sabemos quem é o empresário que não quer ter cada vez mais um funcionário próximo da sua casa. É mais econômico, inclusive, né? Totalmente mais econômico, porque nós pagamos o vale transporte de cada funcionário. A Itaguaí Construções Navais, no ano, salvo engano, de 2021, tinha um funcionário, por exemplo, que saía daqui de Itaguaí e ia até Itaboraí todos os dias. Nossa. Você tem alguma dúvida que esse funcionário queria estar mudando para Itaguaí, mudando para Itacuruçá, talvez Mangaratiba, que eu estou me referindo, ou Campo Grande, um bairro daqui, o maior bairro, salvo engano, da América Latina? Campo Grande. Então, eu tenho uma ideia que é o seguinte: quanto mais termos uma cidade, ou termos cidades, tá, que abraçam o empresário, abraçam a população, lazer, cultura, saúde e principalmente segurança pública, tudo vai se transformando, tudo vai crescendo. Não existe crescimento isolado. Eu costumo falar que seria como se fosse uma espécie de raio de bicicleta. Se temos algum nível que está alto e outros estão baixos, no desenrolar do dia a dia, vai ser agredido quem está com pico alto. E aí entra um desafio muito grande. Localizarmos onde estão os pontos fracos dentro da sociedade, dentro das atividades, para fortalecer através do diálogo. Com isso daí, que é mais um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a integração dentro das instituições. Quando nós damos dali a possibilidade de falarmos e de sermos ouvidos, toda a cidade, todo o Estado, toda a sociedade ganha. Esse é o pensamento, Tadashi, esse é o pensamento. Vamos chamar agora o intervalo, daqui a pouco a gente volta no próximo bloco. Voltamos ao nosso Itaguaí Debate. Tadashi, vamos retornar um pouco ao assunto da pandemia, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, das iniciativas da ASEAP, né, na pandemia. O que a ASEAP fez para poder melhorar um pouco, né, o impacto disso? Quais foram as iniciativas da ASEAP, para que essa reabertura fosse segura,
que a população tivesse, o impacto fosse menor para a população. Qual é, a gente acompanhou, né, por exemplo, né, a questão do auxílio emergencial, a gente viu que tinha, as filas nos bancos, né, eram enormes e teve uma ação da SEAP, né, que foi a organização das filas, criação de espaços, de um normativo ali. Fala um pouco da gente desse trabalho que vocês desenvolveram durante a pandemia. A gente foi trabalhando constantemente, colocando o quê? Solicitando, protocolamos nossos pedidos de acordo com as flexibilizações. Não fomos jamais negligentes. A gente tinha um cuidado muito grande de acordo com a quantidade de pacientes que estavam sendo atendidos e de equipamentos disponíveis, de leitos disponíveis dentro do município, fomos trabalhando dali para solicitar cada vez mais. O objetivo era, claro, reabrir todas as atividades, todas elas. Se é de decisão daquele empreendedor de ficar em casa, que ele ficasse em casa, se ele tem condições financeiras para isso. E nós pegamos e enfrentamos uma coisa que foi um dos maiores desafios, que foi realmente o que nós colocamos como uma fila mais solidária. O que estava acontecendo? Rafael, a fila começava na Caixa Econômica, passava pela agência do Bradesco, recebendo os auxílios emergenciais, ia parar na Ari Parreira. Então, naquele primeiro momento dali, a gente fez um vídeo institucional da associação, mostramos somente com 13 pessoas, 12 pessoas, para mostrar como simular essa fila. Fizemos uma proposta ao gestor, na época o prefeito, encaminhamos para ele para montar uma parceria pública-privada e essa ideia foi abraçada pelo gestor, que era justamente a montagem de uma tenda com o distanciamento daquilo que nós já havíamos pregado. E eu quero que a população agora que passou esse período todo, porque na época eu coloquei o seguinte, vocês têm mais de 300, 400 pessoas nessa fila. E a proposta da associação em seu projeto era colocar 70 a 80 cadeiras. E as pessoas não entendiam, no primeiro instante, as pessoas, Tadashi, como é que você vai trabalhar com 70 cadeiras debaixo de uma tenda se a fila atinge 400, 600 pessoas todos os dias? A questão não estava nisso. A questão é, dentro daquela fila, o que eu não poderia revelar naquele momento, é que já havia a venda de vaga na fila. Eu quero que as pessoas não tenham que julgar quem está vendendo a vaga. O objetivo não era esse. O objetivo que eu posso trazer hoje à tona é que muita gente já havia pego o benefício emergencial, mas não conseguia honrar aquilo que ele tinha que estar honrando. Era o aluguel de casa, eram os compromissos que ele tinha de estar comprando um determinado medicamento para o filho, quando não se encontrava, de repente, dentro de uma farmácia popular. Então, havia vários compromissos já assumidos pelaquela pessoa antes da pandemia. Então, ele pegou o benefício emergencial e, muitas vezes, ele voltava a ele, esposa e filho. Às 7 horas da tarde, para ter ideia, em frente, antes do Bradesco, já tinha gente da fila chegando ali. Então, o que nós propomos? Uma vez que passou a ter um controle, com a participação da Secretaria de Ordem Pública, principalmente, organizando por onde ia entrar, onde ia ficar sentado as pessoas, e se inibiu esse tipo de ação. Então, a fila mais solidária, mais humana, foi eu acho, de um ponto alto, porque a gente acabou com aquela condição dali, porque essas pessoas não estavam indo dali para aquela fila vender a sua vaga, que já tinham pego o benefício emergencial, porque elas queriam. Elas estavam indo para ali, Rafael, porque ela não conseguia suprir a necessidade mais básica dela, que é comida, cara. Então, a gente não tem o objetivo de julgar essas pessoas, mas a gente não poderia ficar numa posição passiva, eu particularmente, porque eu sabia do que estava acontecendo. Então, o objetivo dali foi dar o quê? Garantia de um espaçamento daqueles que estavam indo buscar aquele benefício emergencial, que fizesse de uma forma mais segura, e foi feita, graças a Deus, e
não só foi acatado naquele local, como depois a gente viu a fila sendo montada em outro local, que foi no calçadão. Sim. E um cuidado que a gente teve, onde nós participamos, que era a fila justamente da Caixa Econômica, era em relação à altura. De uma forma que pudesse passar um carro de bombeiro durante a noite e durante o dia, se houvesse uma questão emergencial. Segundo ponto, sanitização do próprio ambiente. São cuidados dali. Por exemplo, de nada adianta você jogar água sanitária, no caso hipoclorito, para sanitizar, se está tendo sol. Você não vai matar nenhum vírus, nenhuma bactéria, nada disso. Sanitização é feita na sombra. Ou se aplica durante a noite, ou debaixo de uma tenda. Sim. E foi feito antes de sua inauguração. Então, todo esse protocolo que foi exigido dali foi justamente para a gente tentar combater, não é só trazer as atividades normais, trazer os empregos, as lojas reabrirem. Era garantir que o seu funcionamento seja de uma forma dali que não viesse a encher os hospitais e as pessoas se contaminarem cada vez mais. Tivemos até, por falta de conhecimento, tá? O fechamento, por exemplo, do Cais dos Pescadores da Ilha da Madeira. Momento esse que tivemos que atuar, tive que me dirigir até o local para entender o que estava acontecendo na Ilha da Madeira. Diante do fechamento do Yacht Clube de Itacuruçá e de outros casos, de um decreto que foi dado em Mangaratiba, o objetivo do prefeito dali, na época, era não deixar subir nem descer embarcação. Só que você fere um direito constitucional. De ir e vir, né? O teu direito de ir e vir e o teu direito à propriedade. Você está dentro da sua embarcação. E com esse detalhe, foi suspenso já lá, foi dado um novo decreto pelo prefeito de Mangaratiba. No mesmo dia, antes de declarar o decreto dali publicado no Jornal Oficial de Mangaratiba, o resultado, tivemos várias pessoas que passaram a usar o estacionamento do Pia dos Pescadores, na praia, que fica do lado da Praia de Fora, na Ilha da Madeira, e lá a gente propusemos ali para aquelas pessoas que era o quê? Uma ordenação, diminuiríamos a quantidade de carros em cima do Pia, separaríamos um pia que iam atender os navios, um outro dali que era para aquelas pessoas que estariam indo para as ilhas e voltando. Inclusive, um dos desafios da época de um secretário do Meio Ambiente, lá, no ano de 2020, em conversa comigo, foi assim, quem faz a retomada das atividades é tudo com Tadashi. Não é tudo com Tadashi. Isso daqui é uma coisa que a gente discutia dentro da associação comercial. Tive que estudar muito sobre isso para garantir. E a gente conseguiu fazer isso. Foi reaberto praticamente 3 dias depois, porque tivemos incidente. 3 pessoas saíram lá de Brisamar, Coroa Grande, são pessoas de idade, houve uma fatalidade no mar. E muitas vezes as pessoas acharam que aquele tipo de ação dali estaria sendo uma coisa dali irresponsável por parte do gestor. Não, gente, da mesma forma que uma pessoa precisa descer uma embarcação para socorrer outras que estão aí. Se um barco vira dentro d'água, precisamos colocar uma embarcação. Se a marinha precisa atuar, ela precisa subir e descer uma embarcação. Se ela fica vedada, uma marina, uma rampa de poder ser utilizado do seu cais, nós estamos ferindo um direito constitucional, vários direitos constitucionais, e estaríamos ainda com um risco maior. Quantas são as pessoas que moram nas ilhas e precisam vir e voltar? E aí pintou um desafio. O secretário de Meio Ambiente na época, conversando comigo, falou assim, Tadashi, como a gente vai fazer isso se eu não tenho, isso por telefone, se nós não temos agora, nesse momento daqui, um comprovante de residência, porque naquela determinada ilha não tem uma concessionária fornecendo luz. Aí eu coloquei um ato declaratório de residência, colocamos ali publicado no formato uma folha da A4, onde a gente citava que ele pode
declarar que ele é residente daquela ilha, não tem que passar pelo cartório, mas colocamos dali o Código Penal pela falsidade daquilo que ele está declarando. Com isso, graças a Deus, a gente conseguiu reabrir o Pier dos Pescadores, o estacionamento da Ilha da Madeira. Então, são um conjunto de atividades que a gente foi dali, foram quebrando paradigma. A própria Câmara Municipal, graças a Deus, conseguiu desenvolver no período da pandemia. Nós começamos a ver que foram várias atividades que conseguiram retomar o quanto antes para o impacto ser menor. E desses 4 municípios que eu citei, Angra, Mangaratiba, Itaguaí e Seropédica, o que teve mais a preservação, principalmente no ano de 2020, foi de Itaguaí. Realmente essas ações foram muito importantes, né? De dar uma organizada, né? Nessa volta, nessa graduação, né? que a gente teve, né? Voltando dessa pandemia, a reabertura do comércio, a reabertura dos bancos principalmente, né? A SEAP, né? Já entrando no outro assunto, né? Mas uma das iniciativas da SEAP foi... a SEAP teve... Foi o que? Faz 2 meses que teve no fórum. Dia 26, né? De julho? Isso, dia 26 de julho a SEAP, né, organizou junto com a CDL um fórum para discutir a reforma tributária. Essa semana tá para ser votada a reforma. Estavam noticiando que ia entrar em pauta a reforma. Eu participei aqui, eu estava acompanhando o debate que aconteceu aqui e, por sinal, já te parabenizo. Estive aqui com o Vinícius também, da CDL. Né? A iniciativa é muito importante, espero que vocês continuem tendo essa iniciativa, que é importante esclarecer para a sociedade, não só para os comerciantes, mas para a sociedade em geral, até porque todos somos afetados. Né? Essa reforma tributária que a gente já espera há bastante tempo, né? Ela acaba influenciando na vida de todo mundo. Depois desse fórum, quais foram os desenrolos disso, né? O que depois desse fórum, o que acabou acontecendo? A gente estava conversando aqui um pouco antes, você me contou algumas coisas, eu queria que você falasse um pouco disso. No mesmo dia que ocorreu o fórum em Itaguaí, no dia seguinte eu estava na CRJ, na Associação Comercial do Rio de Janeiro, a convite do presidente José. Ali se encontravam, já no dia seguinte, mais de 40 representantes de associações comerciais da cidade, do estado do Rio de Janeiro. Então, ali a gente teve um encontro da FACERJ, da Federação das Associações Comerciais do estado do Rio de Janeiro, com a Associação Comercial do Rio de Janeiro. E um dos focos, um ponto crucial que esteve dentro dali foi justamente a gente continuar o debate. O debate não acaba dentro desse processo da reforma tributária. Por quê? Eu vi até um comentário dali e a gente precisa corrigir alguns paradigmas. Quando a gente fala da reforma tributária, que ela vai ser implantada, que ela tem o objetivo de simplificar, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com algumas questões que não foram pontuadas. Uma delas, por exemplo, a nossa última reforma, não é uma reforma, não é que a reforma não vem sendo executada. A gente vem tendo cada vez mais emendas tributárias que vêm só contribuindo para uma coisa, burocracia e cada vez mais um travamento do desenvolvimento econômico dentro do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. A nível nacional, vamos tirar um exemplo, por exemplo, dentro desses exemplos, último reajuste da tabela do Simples Nacional, 2018. Se eu tenho uma tabela escalonada para cada faixa de recolhimento, eu faço a seguinte pergunta. Tivemos aumentos salariais, tivemos aumentos de insumos diversos, desde 2018 até a data presente, de diversas coisas. Reajustes salariais,
reajuste do salário mínimo nacional como do estadual. Tivemos, dentro desse momento, escassez de vários insumos. Só para ter ideia do que significa nesse momento, até dos produtos que nós consumimos. Porque em 2018, dificilmente a gente ouvia falar, por exemplo, de eu chegar no supermercado, minha esposa fazer um pedido para mim, tu pode fazer uma compra de um leite, daqui a pouco sai eu, ou está eu e você, Rafael, tu vai numa gôndola, você descobre que você não está levando leite, tu está levando bebida láctea, ou seja, um derivado. Você está pagando um preço menor e levando menos daquele produto. Então, temos determinados gargalos hoje que foram atrapalhando cada vez mais. E aí entra justamente o que é a nossa formação constitucional. Somos uma República Federativa do Brasil. Se somos uma república, temos um presidente. Sim. Se é federativa, a unidade federal sobrepõe em vários aspectos, desde que não venha ferir a Constituição Federal, através de seu governador. E temos a autonomia maior ainda dentro dos municípios. E aí a gente vai entrar justamente na questão tributária. Quando ele trabalha com uma coisa, por exemplo, antigamente, eu costumo eu falo isso de forma constante, responda de forma supernatural, é uma brincadeira entre da gente, Rafael, até para a gente ficar mais contraído. Diga para mim o seguinte, item mais vendido numa padaria? Pão. Ótimo. Item mais vendido no açougue? A carne. Perfeito. Item mais vendido numa banca de jornal? O jornal. Aonde? Aonde hoje uma banca de jornal consegue sobreviver? Não consegue. O que ela vender de jornal durante o mês, um dono de banca de jornal não consegue sobreviver um dia, gente. Não sobrevive. Então, essas reformas que eu venho citar, são coisas que eu venho citando ali, que a economia vem se transformando. E essa economia se mudou da forma da gente prospectar até dentro do comércio, seja na forma da venda de um produto, como na prestação de um serviço. Antigamente, a nossa vitrine, eu costumo falar isso constantemente, a transformação digital da própria emissão de uma nota fiscal, né, dá-se o nome de substantivo, tudo aquilo que nós damos nome nas coisas. Se é concreto, eu consigo tocar. Cadeira, substantivo concreto. Sim. Nota fiscal eletrônica é uma nota fiscal digital. Nós não tocamos nela, nós tocamos numa cópia dela, que pode ser impressa trilhões de vezes, que é uma DANF, um documento auxiliar de nota fiscal eletrônica. E aí entra justamente a questão tributária. Quando eles vêm massacrando nos últimos anos, o que era dentro do Simples Nacional? O sistema blindado. Sim. Anteriormente a ele, quando existia o Banco Banerj, antes do Simples Nacional, nós tínhamos um carnezinho, verde, laranja, pagávamos aquilo mensalmente. E aí entrou, por exemplo, a substituição tributária sobre ICMS. O que quer dizer isso? Que nós, do comércio, nem vendemos e já temos que pagar o ICMS sem ter vendido. E aí entra uma contradição. Se minha mercadoria foi roubada, já paguei o ICMS na fonte. E aí entra um grande desafio da gente. A maior vitrine da minha empresa não é aquela que está mais dentro da minha empresa. A maior vitrine da nossa empresa migrou. A maior vitrine que a gente tem hoje, uma vitrine que nós olhamos o mundo, foi para dentro do celular, de um smartphone, está dentro da internet. Então, essas transformações dentro da sociedade tem aí um critério que é a guerra fiscal. Que guerra fiscal é essa que você se refere? Nós temos um Estado que tem um recolhimento todo, que vem muito forte dali através de óleo, de gás e do produto rei. Houve um momento que o nosso produto rei para exportação era o café. E hoje o nosso produto rei está em minério. E o seu minério de ferro rei nesse momento, o minério rei nesse momento é o minério de ferro. O minério de ferro está dentro da cadeira que a gente está aqui, o prédio que nós nos encontramos aqui, senão nós não construímos nada nesse país. Desde ponte, casas,
hospitais, tudo leva ferro. E aí entra uma questão dali que nós precisamos quebrar paradigmas. Trabalharmos a todo nível nacional sobre as questões ambientais é fundamental, mas precisamos ter o discernimento de que é preservação para conservação. Preservar é colocar num canto ali, ninguém toca. Conservar é fazer o uso daquilo dali, mas trazer o quê? A manutenção daquilo poder ser continuado usando, ser usado. Quando eu citei, por exemplo, dentro do próprio fórum, que são 5 tipos de contribuições, e aí eu cito 2, taxa versus imposto, vem uma parte bem curiosa. IPVA é algo que todo mundo fala hoje. Imposto sobre veículos automotores. Ótimo. Quando nós recolhemos o IPVA, 50% desse IPVA vai à Secretaria de Fazenda do Governo do Estado e 50% vem aos cofres do município de Itaguaí. Sim. Agora, uma vez que chega esse imposto, seja para Itaguaí ou qualquer um dos 92 municípios do Estado, e aí o Brasil afora. E aí vem uma curiosidade. Quando eu falo que a taxa é uma coisa muito mais, que mostra muito mais a contrapartida, antes do IPVA tínhamos a TRU, taxa rodoviária única. Então, se pagamos uma taxa, seria uma taxa para fazer a manutenção de rua, estradas e rodovias. No momento que se parou com a taxa, que era destinada a isso, foi criado o IPVA. Então, nós pagamos hoje um IPVA que pode ser aplicado na saúde, na educação, pode ser aplicado na contratação de mais funcionários de diversas secretarias, departamentos, sedes. E agora eu faço a grande pergunta. A gente está discutindo a concessão, já discutimos a concessão daqui da Rio Santos. E aí a gente trata do seguinte, da equidade, tratado diferente, aqueles são diferentes. O trecho que vem de Santa Cruz até Itacuruçá é um trecho que já se encontra duplicado dos dois lados. É diferente do que a gente pega de Itacuruçá em diante até Angra dos Reis. Temos vários trechos até lá que a pista só tem um lado, é a pista única. Não tem ultrapassagem. Então, esses são os desafios que nós temos hoje. Abrir um diálogo dentro da sociedade envolvendo os gestores municipais, a cada Câmara Legislativa, Casa Legislativa, ou melhor dizendo, como também com toda a sociedade. Precisamos da equidade. Hoje eu fico muito triste em saber que, por exemplo, para Itaguaí, que não tiveram esse diferencial. Então, se a gente tem um fluxo hoje muito grande, conforme você citou, né? Seja na Rio Santo, também no Arco Metropolitano, que já está preparando sua praça de pedágio. A concessão, ela vai trazer uma coisa dali, que é a manutenção daquele elemento. Às vezes somos contra uma concessão, mas se aquela concessão trouxer mais benefício a quem faz o uso daquela pista, é fundamental, porque vai garantir dali mais segurança, coisa que a gente não pode chegar continuarmos tendo pela estrada fora um monte de buraco, falta de iluminação, sinalização, pista, termos barreiras para que numa caso de chuva e vento não venha desmoronar, causando acidente dali e morte. Agora, precisamos também, o que é pregado no artigo 5º da Constituição Federal, que é tratar da questão da equidade. Diferente aqueles que são diferentes. Itaguaí, do trecho de Santa Cruz até Itacuruçá, antes de darem o resultado da concessão, de quem ficaria assumindo, as audiências públicas estavam lá, realizaram dentro dali da LERJ, realizaram dentro de Angra dos Reis e num trecho de Volta Redonda em Volta Redonda. Então, eu citava já isso lá dali. A SIAP estava presente na primeira audiência que ocorreu fora da LERJ em Angra dos Reis. Nós estávamos pleiteando uma coisa muito simples, que os moradores daqui tivessem esses diferenciais, que os empresários daqui tivessem esses diferenciais. Uma coisa é você passar por uma rodovia
né? Você vê uma rodovia linda, mas, espera aí, tem um tráfego de veículos dali. Então, se hoje a frota dali seja de gasolina ou ainda diesel, tem emissão de CO2. E que está sendo trabalhada justamente dali sob essa ação de governança sustentável. E a gente vai ficar de que forma? Dentro do município, não vamos ter esse benefício ao morador local? Eu acho que temos que dialogar cada vez mais com todas as esferas. Verdade, Tadashi, verdade. Muita coisa a gente precisa melhorar, né, nessa relação. A equidade é uma coisa que tem que ser levada em consideração, né? Você tem que, repetindo, parafraseando você, né, tratar diferente os diferentes. E a nossa região precisa disso, né? Ter esse tratamento diferenciado, né? Uma região que passou por algum... Temos tudo para crescer, mas precisamos, né, que olhe um pouco mais, né, pela gente, por nosso local, por Itaguaí, por toda essa região. Tadashi, estamos chegando ao fim do nosso programa. Queria te agradecer, falar que o papo foi ótimo. Acho que a gente poderia ficar aqui mais umas 2, 3 horas conversando. Com certeza. Né, e que o papo ia render, tinha muita coisa para falar. Pode deixar que você, a próxima oportunidade, você vai estar aqui com a gente novamente. O papo foi muito bom. Te agradecer, né, por essa presença hoje aqui. A gente tentou uma agenda anterior, mas eu sei que você é muito enrolado. Mas conseguimos estar aqui. Tá bom, meu amigo? Olha, um abraço, tá? Agradecer muito. Queria que você se encerrasse aí, fizesse uma consideração, tá? Para a gente poder encerrar o programa. A gente viveu um período, que é da pandemia, que infelizmente a gente não vai trazer, infelizmente, nenhum ente que a gente perdeu. Mas está na hora de a gente talvez mudar, tá? A gente muda pela dor, né? Ou pelo amor, constantemente. Então, eu acho que o respeito pelo ser humano, até, quando a gente citou a pandemia, a gente vai ter que começar a questionar o seguinte: não é porque tem descendência japonesa, morei no Japão por muito tempo, mas uma coisa dali que eu esperava que ia acontecer, como, por exemplo, quem fez a solicitação do uso da máscara dentro de Itaguaí foi a própria SEAP, que virou um decreto solicitando a obrigatoriedade nos estabelecimentos públicos. E aí eu me pergunto, o ser humano hoje, em sua maioria, temos suas exceções, está usando máscara naquele dia que ele está com uma gripe para tentar evitar que seja transmitido? Estamos falando de um vírus da Covid, mas sob qualquer outra forma. Então, a pandemia vai ter que nos deu uma lição de mudança na nossa forma de agir, de olhar pelo próximo e, sobretudo, pelo ser humano. Nós tivemos que aprender a ter um olhar pelo ser humano mais humano. Porque ou nós vamos trabalhar junto para cada vez mais resgatar da sociedade todos aqueles dali que vêm sofrer, não só com a pandemia, mas com a retomada das atividades. Porque o que não falta hoje são empresários que ficaram sacrificados, são donos inclusive de imóveis que alugaram e ainda casas e não receberam ainda seus aluguéis. Muita gente não tocou nesse ponto. Então, nosso principal espírito agora, eu acho que só dá para definir por uma palavra: resiliência. Isso é o que vai fazer que a gente continue acordando todo dia e continuamos a lutar por cada dia para ter uma cidade, um estado melhor, um país melhor. É isso aí, Tadashi. Obrigado. E vamos encerrar o nosso Itaguaí Debate. Até o próximo programa. Um abraço.